Pastor John, muitas pessoas entendem teologicamente que Deus pode nos perdoar e salvar dos nossos pecados. Eu digo, cara, eu sei que Deus pode remover o meu pecado tanto quanto o leste está do oeste. Eu sei que Ele lançou o meu pecado no mar de sua infinita misericórdia. No entanto, eles se sentem muito culpados por causa das coisas do passado. Ajude-os biblicamente. Por que nos sentimos culpados se Deus perdoou os nossos pecados? A verdade é que se você for perdoado e genuinamente convertido, você se sentirá pior com seus pecados do que um descrente. Porque agora você tem uma nova natureza. Agora o Senhor realizou uma obra em sua vida para convertê-lo. Você não é simplesmente justificado, que é declarado justo e coberto de maneira forense com a justiça de Cristo, mas o Espírito de Deus está morando no seu coração. A sua sensibilidade ao pecado está mais elevada do que nunca em toda a sua vida. Os incrédulos sentem culpa, medo e ansiedade, mas eles não sentem todo o peso da realidade do pecado. Eles podem atribuir esses sentimentos a várias coisas. Mas quando o Espírito de Deus passa a habitar, quero dizer, olhe para o apóstolo Paulo, o que ele diz? Eu sou o principal dos pecadores. Você diria, uau, você é um apóstolo. Você é o cara que nos ensina toda essa teologia. O que você quer dizer, você é o principal dos pecadores? Deixe-me dar um princípio simples. À medida que você cresce em Cristo como um crente, você pecará menos e se sentirá pior. Por quê? Porque quando você peca menos, mais você ama a justiça. E quanto mais você ama a justiça, quanto mais você se torna parecido com Cristo, mais você odeia o pecado. Sabe, os jovens me perguntam isso ao longo dos anos. Eu irei vencer isso? Algum dia irei triunfar sobre o pecado? Claro, você pecará menos, mas tem uma novidade para você, você vai se sentir pior. O verdadeiro coração de uma pessoa piedosa está sempre quebrantado por causa do pecado, sempre quebrantado pelo pecado. Mas aí está a alegria dos crentes, porque ao mesmo tempo em que estamos quebrantados por causa do nosso pecado, nós estamos cientes da graça. E assim vivemos nesse tipo de vida com quebrantamento e alegria, percebendo que o pecado ainda existe. Então, o odiando mais agora do que no passado, mas também abraçando a graça ainda mais. Então, essa realidade, como Paulo diz, sabe, eu tenho um miserável homem preso em mim. Mas o triunfo está em Cristo. Então todos nós vivemos assim como crentes. Se você não sente o peso do seu pecado e não deseja ser santo, você pode não ser um cristão. Pastor John, e se alguém respondesse a você e dissesse, bem, eu sei que Deus me perdoou e me sinto quebrantado por causa do meu pecado, mas houve uma coisa em minha vida que aconteceu há 10 anos, pela qual ainda me sinto dividido. É como se eles praticamente achassem que o que Deus quer que eles façam é continuar a se envergonhar moralmente. Qual é a diferença, ou onde está o equilíbrio em seguir em frente com a confiança de que Deus nos concedeu a sua graça e, portanto, podemos ter alegria? Isso também tem a ver com um elemento do nosso próprio quebrantamento por causa do nosso pecado? Sim, e a resposta é muito simples. Você não mais se chafurde em seus pecados passados. Se você vai se sentir quebrantado, se sentirá quebrantado por algo agora. Não arraste algo do passado. Se esqueça das coisas que ficaram para trás e que já foram cobertas. Jesus morreu por isso. Isso é uma falha em aceitar o perdão total e a graça que foi concedida a você em Cristo. Então, você não aceite se for prejudicar a sua vida cristã. Você pode fazer isso muito facilmente, voltando continuamente, arrastando os pecados do passado e batendo em si mesmo por esses pecados. Eles já foram abandonados. Você precisa lidar com o quebrantamento que vem sobre os pecados atuais. Todos aqueles do passado estão cobertos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele não se lembra deles. Por que você deveria se lembrar? Sim, há quase... E eu acho que na mente de algumas pessoas há uma suposição incorreta de que o que Deus quer de nós é que continuemos nos sentindo culpados. Mas Deus quer que nós, se formos verdadeiramente perdoados, sigamos em frente com confiança, como você disse, na alegria que Ele nos deu em sua graça. É isso que eu estou dizendo. Você vive na alegria do perdão e no quebrantamento do pecado atual. Você não vive nos pecados do passado. Isso é... Então, o que é adoração? Adoração é a capacidade de agradecer constantemente a Deus pelo que Ele fez. Isso é adoração.
seja lendo os Salmos e o que Deus fez na história da redenção registrado nas Escrituras, seja o que Deus fez através da história da igreja, seja o que Deus fez em sua família para trazê-lo a Cristo, seja o que Deus fez no passado, em sua vida, através do perdão e como Ele conduziu a sua vida. Adoração é relembrar tudo o que Deus fez, é meditar na providência. Então, quando você relembra em sua vida, você está voltando à graça dele. A graça, a graça, a graça, a graça. E é isso que é adoração, e é daí que vem a alegria. Então, essa alegria será interrompida pelo pecado atual. Mas não faz sentido relembrar coisas que Deus não se lembra. Por que você deve se lembrar delas? Eu amo isso. Obrigado. Acho que isso será um tanto útil para muitas pessoas. Então, obrigado, Pastor John.